Capítulo 7. Da dívida e do endividamento. Seção 1. Definições básicas. Artigo 29. Para os efeitos desta lei complementar, são adotadas as seguintes definições. Inciso 1. Dívida pública consolidada ou fundada, montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito para a amortização em prazo superior a 12 meses. Inciso 2. Da dívida pública mobiliária. Dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive os de Banco Central do Brasil, Estados e municípios. Inciso 3. Operação de crédito, compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de títulos, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termos de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros. Inciso 4. Concessão de garantia, compromisso de inadimplência da obrigação financeira ou contratual, assumida por ente da federação ou entidade a ele vinculada. Referenciamento da dívida mobiliária, emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da atualização monetária. Parágrafo 1º. Equipara-se a operação de crédito à assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da federação, sem prejuízo do descumprimento das exigências do artigo 15 e 16. Parágrafo 2º. Será incluída na dívida pública consolidada da União a relativa à emissão de títulos de responsabilidade do Banco Central do Brasil. Parágrafo 3º. Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito do prazo inferior a 12 meses, cujas receitas tenham constado do orçamento. Parágrafo 4º. O refinanciamento do principal da dívida mobiliária não excederá, ao término de cada exercício financeiro, o montante do final do exercício anterior, somado à das operações de crédito autorizadas no orçamento para este feito e efetivamente realizadas, acrescido de atualização monetária. Seção 2. Dos limites da dívida pública e das operações de crédito. Artigo 30. No prazo de 90 dias após a publicação desta lei complementar, o Presidente da República submeterá ao: Inciso 1. Senado Federal. Proposta de limites globais para o montante da dívida consolidada da União, Estados e municípios, cumprindo o que estabelece o inciso 6 do artigo 52 da Constituição, bem como de limites e condições relativos ao inciso 7, 8 e 9 do mesmo artigo. Inciso 2. Congresso Nacional, projeto de lei que estabeleça limites para o montante da dívida mobiliária federal, a que se refere o inciso 14 do artigo 48 da Constituição, acompanhado da demonstração de sua adequação aos limites fixados para a dívida consolidada da União, atendido o disposto no inciso 1, parágrafo 1º desse artigo. Parágrafo 1º. As propostas referidas no inciso 1 e 2 do caput e suas alterações conterão: Inciso 1. Demonstração de que os limites e condições guardam coerência com as normas estabelecidas nesta lei complementar e com os objetivos da política fiscal. Inciso 2. Estimativas do impacto da aplicação dos limites a cada uma das 3 esferas de governo. Inciso 3. Razões de eventual proposição de limites diferenciados por esfera de governo. Inciso 4. Metodologia de apuração dos resultados primário e nominal. Parágrafo 2º. As propostas mencionadas no inciso 1 e 2 do caput também poderão ser apresentadas em termos de dívida líquida, evidenciando a norma e a metodologia de sua apuração. Parágrafo 3º.
Os limites de que tratam o inciso 1 e 2 do caput serão fixados em percentual da receita corrente líquida para cada esfera de governo e aplicados igualmente a todos os entes da federação que a integrem, constituindo, para cada um deles, limites máximos. Parágrafo 4º. Para fim de verificação do atendimento do limite, a apuração do montante da dívida consolidada será efetuada ao final de cada quadrimestre. Parágrafo 5º. No prazo previsto do artigo 5º, o Presidente da República enviará ao Senado Federal ou ao Congresso Nacional, conforme o caso, propostas de manutenção ou alteração dos limites e condições previstos no inciso 1 e 2 do caput. Parágrafo 6º. Sempre que alterados os fundamentos das propostas de que trata esse artigo, em razão da instabilidade econômica ou alterações nas políticas monetárias ou cambial, o Presidente da República poderá encaminhar ao Senado Federal ou ao Congresso Nacional solicitação de revisão dos limites. Parágrafo 7º. Os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos integram a dívida consolidada, para fins de aplicação dos limites. Seção 3. Da recondução da dívida aos limites. Artigo 31. Se a dívida consolidada de um ente da federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos 3 subsequentes, reduzido o excedente pelo menos 25% do primeiro. Parágrafo 1º. Enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido, inciso 1, estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, inclusive por antecipação de receitas, ressalvadas as de pagamento de dívida mobiliária. Inciso 2. Obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas, limitação de empenho na forma do artigo 9º. Parágrafo 2º. Vencido o prazo para retorno da dívida ao limite, e enquanto perdurar o excesso, o ente ficará também impedido de receber transferências voluntárias da União ou do Estado. Parágrafo 3º. As restrições do parágrafo 1º aplicam-se imediatamente se o montante da dívida exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato do chefe do Poder Executivo. Parágrafo 4º. O Ministério da Fazenda divulgará mensalmente a relação dos entes que tenham ultrapassado os limites da dívida consolidada imobiliária. Parágrafo 5º. As normas deste artigo serão observadas nos casos de descumprimento dos limites da dívida mobiliária e das operações de crédito internas e externas. Seção 4. Das operações de crédito. Subseção 1. Da contratação. Artigo 32. O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles controladas, direta ou indiretamente. Parágrafo 1º. O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação e o atendimento de suas condições. Inciso 1. Existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da lei orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica. Inciso 2. Inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, exceto no caso de operações por antecipação de receita. Inciso 3. Observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal. Inciso 4. Autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito externo. Inciso 5. Atendimento do disposto do inciso 3º do artigo 167 da Constituição. Inciso 6.
observância das demais restrições estabelecidas pela lei complementar. Parágrafo 2º. As operações relativas à dívida mobiliária federal, autorizadas no texto da lei orçamentária ou de créditos adicionais, serão objeto de processo simplificado que atenda às suas especificidades. Parágrafo 3º. Para fins do disposto no inciso 4 do parágrafo 1º, consider-se-á em cada exercício financeiro o total dos recursos de operações de crédito nele ingressados, ou das despesas de capital executadas, observado o seguinte: inciso 1. Não serão computadas nas despesas de capital as realizadas sob a forma de empréstimo ou financiamento a contribuinte, com o intuito de promover incentivo fiscal, tendo por base tributo de competência do ente da federação, se resultar a diminuição direta ou indireta do ônus deste. Inciso 2. Se o empréstimo ou financiamento a que se refere o inciso 1 for concedido por instituição financeira controlada pelo ente da federação, o valor da operação será deduzido das despesas de capital. Inciso 3, vetado. Parágrafo 4º. Sem prejuízo das atribuições próprias do Senado Federal e do Banco Central do Brasil, o Ministério da Fazenda executará o registro eletrônico centralizado e atualizado das dívidas públicas interna e externa, garantindo o acesso público às informações que incluirão: inciso 1, encargos e condições de contratação. Inciso 2. Saldos atualizados e limites relativos à dívida consolidada imobiliária, operações de crédito e concessão de garantias. Parágrafo 5º. Os contratos de operações de crédito externo não conterão cláusula que importe na compensação automática de débitos e créditos. Parágrafo 6º. O prazo de validade da verificação dos limites e das condições de que trata este artigo e da análise realizada para concessão de garantia pela União será de no mínimo 90 dias e no máximo 270 dias a critério do Ministério da Fazenda. Parágrafo 7º. Poderá haver alteração da finalidade de operação de crédito de estados, do Distrito Federal e de municípios, sem a necessidade de nova verificação pelo Ministério da Economia, desde que haja prévia e expressa autorização para tanto, no texto de lei orçamentária, em créditos adicionais ou em lei específica, que se demonstre a relação custo-benefício e o interesse econômico e social da operação a que não se configure infração a dispositivo desta lei complementar. Artigo 33. A instituição financeira que contratar operação de crédito com ente da federação, exceto quanto relativo à dívida mobiliária ou à externa, deverá exigir comprovação de que a operação atende às condições e limites estabelecidos. Parágrafo 1º. A operação realizada com infração do disposto nesta lei complementar será considerada nula, procedendo-se ao seu cancelamento, mediante a devolução do principal, vedado o pagamento de juros e demais encargos financeiros. Parágrafo 2º. Se a devolução não for efetuada no exercício de ingresso dos recursos, será consignada reserva específica na lei orçamentária para o exercício seguinte. Parágrafo 3º. Enquanto não for efetuado o cancelamento ou amortização, ou constituída a reserva de que trata o parágrafo 2º, aplicam-se ao ente as restrições previstas no parágrafo 3º do artigo 23. Parágrafo 4º. Também se constituirá a reserva no montante equivalente ao excesso, se não atendido o disposto no inciso 3 do artigo 167 da Constituição, consideradas as disposições do parágrafo 3º do artigo 32. Subseção 2. Das vedações. Artigo 34. O Banco Central do Brasil não emitirá títulos da dívida pública a partir de 2 anos após a publicação desta lei complementar. Artigo 35.
É vedada a realização de operações de crédito entre o ente da federação, diretamente ou por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal dependente, e outro, inclusive suas entidades de administração indireta, ainda que sob a forma de inovação, refinanciamento ou postergação da dívida contraída anteriormente. Parágrafo 1º. Excetua-se da vedação a que se refere o caput as operações entre instituição financeira estatal e outro ente da federação, inclusive suas entidades da administração indireta que não se destinem a: inciso 1. Financiar direta ou indiretamente despesas correntes, ressalvadas as operações destinadas a financiar a estruturação de projetos ou a garantir contraprestações em contratos de parceria público-privada ou de concessão. Inciso 2. Refinanciar dívidas não contraídas junto à própria instituição concedente. Parágrafo 2º. O disposto no caput não impede estados e municípios de comprar títulos da dívida da União como aplicação de suas disponibilidades. Artigo 36. É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo. Parágrafo único. O disposto no caput não proíbe a instituição financeira controlada de adquirir no mercado títulos da dívida pública para atender investimento de seus clientes ou os títulos da dívida de emissão da União para aplicação de recursos próprios. Artigo 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados. Inciso 1. Captação de recursos a título de antecipação da receita, de tributo ou contribuição, cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido sem prejuízo do disposto no parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição. Inciso 2. Recebimento antecipado de valores de empresa em que o poder público atenda, direta ou indiretamente, a maioria de capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação. Inciso 3. Assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito, não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes. Inciso 4. Assunção de obrigação sem autorização orçamentária com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços. Subseção 3. Das operações de crédito por antecipação da receita orçamentária. Artigo 38. A operação de crédito por antecipação da receita destina-se a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências mencionadas no artigo 32 e mais as seguintes. Inciso 1. Realizar-se-á somente a partir do 10º dia do início do exercício. Inciso 2. Deverá ser liquidada com juros e outros encargos incidentes até o dia 10 de dezembro de cada ano. Inciso 3. Não será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação, obrigatoriamente pré-fixada ou indexada à taxa básica financeira ou a que vier a esta substituir. Inciso 4. Será proibida: alínea A, quando existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada. Alínea B, no último ano de mandato do presidente, governador ou prefeito municipal. Parágrafo 1º. As operações de que trata esse artigo não serão computadas para o efeito do que dispõe o inciso 3 do artigo 167 da Constituição, desde que liquidadas no prazo definido no inciso 2 do caput. Parágrafo 2º. As operações de crédito por antecipação da receita realizadas por estados ou municípios serão efetuadas mediante abertura de crédito junto à instituição financeira vencedora em processo competitivo eletrônico promovido pelo Banco Central do Brasil. Parágrafo 3º. O Banco Central do Brasil manterá sistema de acompanhamento e controle do saldo de crédito aberto,
e, no caso de inobservância dos limites, aplicará as sanções cabíveis à instituição credora.